Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo certo? Pessoal, espero que vocês estejam bem. E bem-vindos aí, né, ao canal, novamente, Homeview. Para você que não conhece o canal, né, você é novo aqui. Esse aqui é um espaço totalmente focado para a gente conversar, discutir, né, e dividir um pouco aí do conhecimento com vocês. E claro, ajudá-los, né, um pouquinho mais aí, vamos dizer, nessa caminhada com a biologia, certo? Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, sou graduando em Biologia aqui pela Unesp, né, de Ilha Solteira. E será um prazer aí, né, conversar, discutir um pouquinho com vocês sobre um tema novo, né, um tema extremamente importante dentro da área da biologia, né, em outras áreas também, que são os rios voadores. Né? Eu acho que vocês já escutaram esse termo antes, e provavelmente na escola, é claro, ou né, em algum site, mas se não escutou também pode ficar tranquilo que você está no lugar certo. E no final da aula tenho certeza que você estará com a matéria na ponta da língua, beleza? Vamos lá então, pessoal, rios voadores, né? Antes disso, eu queria compartilhar com vocês, né, um pouquinho do tema, porque assim, ele é um tema, claro, que está dentro da área da biologia, mas ele aborda também diversos temas relacionados com a geografia, né? Como, por exemplo, nós iremos ver um pouquinho sobre a questão das barreiras naturais, né? Claro, a questão da interação ali, relacionada com a ecologia também, com o ciclo da água. Isso que é legal, porque principalmente para quem está se preparando para o vestibular, né? Acaba não só aprendendo um tema, mas sim vários ao mesmo tempo, entendeu? Isso que normalmente o vestibular faz. Porque ele pega um tema específico dentro da biologia e aborda pontos focando em outras áreas, e é aí que os alunos se perdem. Então, por isso é importante a gente entender não só o processo do tema em si, mas também as influências em volta do assunto, né? Como é no caso que eu vou ter apresentando para vocês dentro dos rios voadores. Então, eu acho essa dica extremamente válida aí. Então, vamos lá, pessoal. Bom, o que a gente vai tratar nessa aula, né? A gente vai ver então em si o que são os rios voadores, né? O termo em si, como que ele ocorre, está o processo de formação, né? Que literalmente está totalmente ligado agora com a questão do ciclo da água e ao mesmo tempo, né, entrando um pouquinho já na área da geografia, um pouco da questão da influência das cordilheiras dos Andes, né, que tem um papel fundamental, né, importante aí nesse ciclo. E claro, também a questão da importância, né, desse processo de formação e de distribuição dos rios voadores para o meio, né, ou seja, para o que acaba influenciando o nosso dia a dia também. Bom, outro tópico importante também, ao mesmo tempo falar, na verdade é necessário falar sobre isso, né, são as consequências do desmatamento, né, e das queimadas que acabam ameaçando aí cada vez mais esse bem que nós temos, que são os rios voadores. Vai ser bem interessante. E no final, né, para encerrar, eu achei interessante a gente trazer algumas curiosidades, né, mais relacionadas ao tema, só para a gente mesmo descontrair um pouco e ao mesmo tempo assimilar, né, aí todo o conhecimento que nós vamos ter adquirindo no decorrer da aula, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos ver o que é esse tal de rios voadores, né? Bom, então, já entreguei tudo, né? Eu coloquei uma imagem do lado direito aqui, mas vamos lá. Bom, pessoal, os rios voadores, né, como eu coloquei aqui, são cursos de água atmosféricos, né, formados por massas de ar carregadas de vapor de água. Ou seja, a gente vai ver, né, que por meio da evaporação, é claro, nós temos a formação dessas massas de ar, que toda essa massa de ar, pessoal, vai se deslocar, né, com os ventos, né, claro, para o continente, onde eles vão se precipitar, principalmente em três regiões, que eu coloquei aqui, ó, regiões do centro-oeste, região do sudeste e região do sul do Brasil, perfeito? Ah, Leonardo, mas eu faltei na aula de geografia e não sei onde encontrar essas regiões, né? Pessoal, pode ficar tranquilo, eu coloquei um mapa aqui para facilitar para vocês, tá bom? E aqui então, pessoal, a gente consegue observar, né? Aqui, ó, no sudeste, né, o centro-oeste e o sul, sendo o centro-oeste representado pela cor amarela, né, com aqui o número 1 no meio, seguido, claro, pelo sudeste, na cor vermelha, representado pelo número 4, e aqui embaixo, né, eu coloquei o sul, representando com a cor azul, com o número 5 no centro, beleza? E nessas regiões aí, então, que a gente vai ter
a precipitação, né? O que seria essa precipitação? Seria as chuvas em si. Então, né, aqui nesse mapinha, a gente já começa a ter uma base de como funciona esse processo, vamos dizer, de deslocamento, né, dessa massa de ar, que ela começa bem aqui, né, que essa faixa de ar aqui é a faixa equatorial do Atlântico, né, e ela vai fazer o quê? Ela vai seguir aqui, ó, até o sul do Brasil, né, dando foco principalmente às 3 áreas retratadas aí no mapa, certo? Que são essas aqui. Então, pessoal, a gente entra em uma parte extremamente importante, né? Que é o processo de formação dos rios voadores. Eu coloquei essas duas imagens, né, para vocês. Acredito que fica mais fácil, né, nesse processo de assimilação e também um pouco mais tranquilo para acompanhar. Então, vamos lá. Se vocês prestarem atenção aqui no número 1, né, de ambas as imagens, vocês conseguem observar um processo chamado evaporação. Claro, acredito que vocês já conhecem esse processo. E assim nós temos sua formação, né? Começando então nessa faixa equatorial do Atlântico, bem ali mesmo no cantinho. E o que acontece depois é que essa massa de ar, o que vai acontecer? Ela vai se deslocar, né? Como está representado aqui no número 2, até o continente aqui, ó, certo? Então aqui nós podemos observar, né, aquele processo que eu já comentei, que seria a importância do vento, né, em toda essa movimentação de massa até chegar ao ponto 3, aqui em cima, né, que seria a região da floresta amazônica. E nessa região, pessoal, acontece um processo interessante. Não só interessante, né, mas também importante ao mesmo tempo, que seria a evapotranspiração. Acho que vocês já escutaram falar sobre isso, né? Ah, Leonardo, mas não sei o que é evapotranspiração. Então, pessoal, a evapotranspiração, de modo geral, né, a gente pode relacionar assim, como é uma perda de água do solo, né, claro, por meio da evaporação, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem a perda de água da planta, mas daí já não pega mais o nome de evaporação, aí já é a questão da transpiração, né, quando é feito pela planta. E, claro, o nome, né, já provém desses dois processos e eles acontecem aí de uma forma simultânea, né? Ou seja, eles são responsáveis pela evapotranspiração. E esse processo, ele acaba sendo muito importante principalmente na nutrição desse ar. Mas o que seria essa nutrição, né? A gente pode colocar aqui como um processo, né, que vai manter ali sempre carregado a umidade, claro, consequentemente, vai influenciar em todo o percurso daquela massa de ar que a gente comentou, né? Até aqui, ó, o número 4 mais ou menos, até aqui, ó, o número 3 do lado direito, perfeito? Que nessa região a gente vai encontrar a Cordilheira dos Andes. E aí que a gente entra um pouquinho naquela parte de geografia que eu comentei no começo da aula, né? Onde a gente vai ver como funciona, né, o processo, o papel dessa barreira natural aí na influência dos rios voadores. Eu achei interessante, eu vou passar aqui o slide, colocar esses slides para vocês, né, verem ou até mesmo relembrar a questão dessa distribuição aqui da cordilheira, né? E quando eu retratei, né, que ela tinha um papel importante no ciclo dos rios voadores, eu não estava brincando, porque assim, literalmente, pessoal, ela é responsável não só por deslocar toda essa massa de ar aí, né, como também ela influencia num processo chamado de precipitação holográfica. Mas se vocês procurarem na internet, né, ou provavelmente em algum livro, vocês podem achar também como chuva de relevo, né? É um fenômeno bem importante também, sabe? E a Cordilheira dos Andes aqui, né, é uma grande cadeia montanhosa. Ela está localizada então aqui na América do Sul. Ela se estende, né, por 7 países. Então temos aqui a Bolívia, a Argentina, o Chile, Peru, Equador, Venezuela e a Colômbia, né? E da mesma forma, ela vai se dividir em 3 partes aqui também. A gente vai ter o Andes do Norte, o Andes Centrais e o Andes do Sul. E o que acontece com essa questão da precipitação? Vou voltar novamente lá naquela imagem. Essa precipitação, né, ela ocorre quando aquela massa de ar, né, que a gente viu, que se deslocou desde lá do Oceano Atlântico até a floresta amazônica, ela vai encontrar a barreira natural, que vai acabar resultando, então, numa elevação de altitude, né? Eu acho que fica mais fácil falar assim. Ou seja, essas nuvens aqui, elas não vão conseguir passar pela cordilheira. Então, elas são obrigadas ao quê? Elas são obrigadas a subir. E nesse processo, né, de elevação, de altitude,
O que vai acontecer? Vai acontecer uma pressão aqui, vamos dizer, né? Vai resultar o que isso? Vai resultar numa precipitação, que seria propriamente chuva, né? E essa chuva, ela acaba se precipitando normalmente naquela região que eu citei anteriormente para vocês. Vou novamente retornar para lá, porque isso aqui é importante vocês focarem. Aqui, ó, região centro-oeste, região sudeste e região sul do Brasil, hein? Vocês não podem esquecer isso. Então essa chuva, né, por último, ela passa aí por alguns processos até chegar novamente aqui no oceano. Então parte dela acaba passando, claro, por um processo que eu acho que vocês também conhecem, que é aquele de infiltração, né, que vai alimentar todos aqueles lençóis, né, subterrâneos. E a outra parte acaba, claro, se deslocando através daquelas famosas redes de drenagem, né, que são ocasionadas aí principalmente pelo relevo, né, como está aqui na imagem. Vocês podem observar. E eles formam então alguns cursos de água, como que vão virar riacho, córregos, né? E em si acaba virando os rios, né? Até chegar, claro, ao oceano. E claro, chegando no oceano, ele acaba encerrando e ao mesmo tempo iniciando novamente todo aquele ciclo de evaporação e por aí vai, beleza? Gente, em geral esse é o ciclo, tá? Pessoal, então os rios voadores, né, como eu coloquei aqui, eles têm uma importância, né, para o meio em si, como ele também tem uma economia, né, ele é importante também para a economia do país. Ele não é só encarregado, como a gente viu, de abastecer nossos rios, né, como está aqui na imagem, mas ele é responsável também por todo, né, uma questão de um regime de chuva, que a gente acaba se deparando aí mesmo, né, anualmente, né, no nosso dia a dia. Bom, e um dos benefícios dessa chuva, né, em relação ao setor econômico, seria a questão do bem-estar, né? Por exemplo, nós temos aqui, ó, a questão das usinas hidrelétricas, né? Então, por conta dessas chuvas, a gente consegue manter um nível até que estável para manter ela funcionando. E claro, elas funcionando, consequentemente, a gente é beneficiado com a nossa energia elétrica. O que seria uma exceção, talvez, né, se não tivéssemos essa, entre aspas, essa bomba de água, né, que é a floresta em si, ajudando no processo de precipitação. E hoje em dia, as usinas hidrelétricas, né, é uma curiosidade também, não sei se vocês sabem, mas elas correspondem a quase 90% da energia que a gente produz no Brasil, né? Então, nós dependemos bastante desse processo dos rios voadores, né? E aqui colocamos 3 imagens, né? Olha aí quanta água. Bom, pessoal, outra questão seria a da agricultura, né? As chuvas periódicas ajudam aí demais na produção de diversos agricultores, né? Que, claro, acabam colocando comida na nossa mesa. Tendo em vista, claro, as chuvas periodicamente. Claro, sem chuva não há produção, né? Então a chuva, tanto para os grandes produtores, como, claro, principalmente para os pequenos produtores, é extremamente importante. Infelizmente, eles estão agora enfrentando alguns problemas já, tendo em vista o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Decorrente do desmatamento, das queimadas, que é as secas, né? Muita plantação morrendo aí. E assim que a gente entra em outro ponto, né? Que são os danos aí que nós causamos aos rios voadores, né? Alguns danos que são até indiretamente, mas nós causamos. Exemplo, né? Eu coloquei aqui, o Brasil é considerado um país privilegiado, né, quando a gente fala sobre recursos hídricos. Entretanto, o aquecimento global, as mudanças climáticas e as alterações provenientes das ações humanas, em especial, né, da floresta amazônica, ameaçam alterar o regime de chuva de todo o mundo. Então, por motivos do desmatamento, queimada, cada vez mais a gente ameaça acabar com esses rios, né? Como eu coloquei aqui, então, o desmatamento é um fator extremamente prejudicial ao rio, porque pensa comigo, se você desmata toda uma área, né, essa área literalmente não participa mais desse processo de evapotranspiração. E claro, consequentemente, não vai influenciar novamente na formação de todo aquele processo que a gente veio falando desde o começo da aula. Então, o desmatamento, a queimada, né, acaba prejudicando muito esse processo. E o pior ainda, né, que o índice de desmatamento ele vem crescendo com o passar do tempo. Infelizmente, na maioria das vezes ainda, quem causa todo esse desmatamento, toda essa queimada, são muitas vezes as pessoas mesmo que necessitam da chuva para a produção. E assim, eu não digo isso baseado em minha opinião, não, claro. Eu digo isso baseado em gráficos em relação ao aumento de produção, né, em função da diminuição, né, nas florestas. É uma relação bem complicada. Só para vocês terem uma noção, né, segundo o G1, o desmatamento da Amazônia de 2020 a 2021 é o maior nos últimos 10 anos, né?
a gente chegou aí a perder em torno de 10.472 km² só de floresta legal, entre agosto de 2020 e julho de 2021, né? Então é uma notícia bem recente. Então é triste ver isso aqui, né? A gente acaba prejudicando a nós mesmos, né? E então, pessoal, vendo tudo isso, né, essa destruição, vocês me perguntam, mas e aí, Léo? Como que a gente consegue preservar, né, ajudar os rios voadores? Pessoal, na minha opinião, nada melhor, né, do que a gente transmitir um conhecimento ou, né, uma informação, claro, desde que ela seja verdadeira. E eu acho que a educação ambiental está aí para isso. E só de vocês terem assistido essa aula, né, você já está adquirindo uma informação valiosa. Agora só basta, claro, você saber aplicá-la, né? Claro, lutar também pela questão da conservação dessas áreas, para que no futuro a gente continue tendo esses benefícios, né, que a gente tem hoje. Então a relação de compartilhar informação, conversar, sabe? São pequenas coisas que mudam o mundo. Então é um conselho importante essa questão da educação ambiental. Hoje em dia, né, nós temos também diversos projetos, grupos que trabalham nessa área de conservação, claro que consequentemente também ajuda bastante na parte dos rios voadores. E uma delas, por exemplo, é a Primave. É um projeto, né, que ajuda. Você faz uma doação, eles ajudam nessa área de pesquisa. Nós temos o próprio projeto dos rios voadores, né? Direto, eles têm um site, eles divulgam vários artigos, eles divulgam notícias, né? Para estar colocando sempre em dia essa pauta que está esquecida, né? Não é que vem sendo esquecida, literalmente está esquecida. Então, é sempre bom a gente estar acompanhando aí, né, o que está acontecendo. Bom, pessoal, como eu disse, né, agora a gente vai encerrar. Eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês, né? Achei interessante. Então, né, uma árvore com uma copa de 20 metros de diâmetro transpira em torno de 1.000 litros em um único dia. Cara, é assim, é muita coisa, né? A gente não consegue às vezes nem imaginar. Outra curiosidade, na Amazônia a gente tem em torno de 5,5 milhões de quilômetros quadrados ocupados por floresta nativa, né? Gente, é coisa pra caramba, com aproximadamente 400 bilhões de árvores com mais de variados tamanhos. Na verdade é bastante, mas assim, como a gente viu a notícia ali do G1, né? Isso com o passar do tempo está diminuindo rápido demais, entendeu? Então tem que ficar atento, né? Não é porque tem um valor alto que a gente pode pensar que está tudo tranquilo, que não está não. Outra notícia, né? Outra curiosidade, quer dizer, a Amazônia ela é responsável aí por levar em torno de 20 bilhões de toneladas de água por dia do solo até a atmosfera. Gente, isso aqui literalmente é um resumo dos rios voadores, tá? E novamente eu repito, se tiver desmatamento, tiver queimada, esquece isso. Esse valor vai diminuir a cada dia até um ponto que os rios voadores não vai ter mais força, entendeu? E aí, acabando os rios voadores, vamos esquecer produção, nossa, pode esquecer muitas coisas, viu? E pessoal, acho que eu fico por aqui, né? Eu espero que eu tenha ajudado, pelo menos esclarecido algumas dúvidas de vocês, né? Espero também que vocês continuem acompanhando o canal, que a gente sempre vai ter postando alguns conteúdos novos, né? Relacionado à parte de biologia, tá certo? Então, um forte abraço, obrigado aí pela companhia de vocês e até a próxima.